Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula de Bioquímica. Nessa aula abordaremos assuntos relacionados à síntese de carboidratos pelas plantas, que é a fotossíntese, e do metabolismo de lipídios e aminoácidos. Espero que possam aproveitar ao máximo e lembrando, estou sempre à disposição de vocês no ambiente virtual. Capítulo 10, fotossíntese. A mais óbvia distinção metabólica entre plantas e animais é que as primeiras obtêm energia via fotossíntese. Esse processo metabólico consiste em transformar energia luminosa em energia química a ser usada na síntese de compostos orgânicos a partir do CO2 e da água. A fotossíntese, definida como o uso de energia luminosa pelas plantas para produzir carboidratos, ocorre nos cloroplastos. De maneira similar à mitocôndria, o cloroplasto possui duas membranas, uma externa, permeável aos íons e moléculas, e outra interna, que recobre todo o compartimento interno e possui permeabilidade seletiva. Contidas nesse compartimento estão muitas vesículas achatadas, chamadas tilacoides, empilhadas numa forma denominada grana. Nas membranas dos tilacoides estão embebidos os pigmentos fotossintetizadores e vários complexos enzimáticos. A fase aquosa contida nesse compartimento é conhecida como estroma. Nas plantas superiores, a fotossíntese pode ser dividida em duas etapas. As reações dependentes de luz ou fotofosforilação e as reações de fixação do carbono ou reações de redução do CO2. A primeira etapa corresponde à absorção da luz pelas clorofilas e outros pigmentos, a transferência dos elétrons da água para o NADP+, com liberação de oxigênio, e a conservação da energia luminosa em ATP e NADPH. De certo modo, a fotofosforilação revela alguma semelhança com a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias. Mas, enquanto nesta última os elétrons fluem do NADH para o oxigênio, na fotofosforilação eles fluem da água para o NADPH. Na segunda etapa da fotossíntese, a energia armazenada no ATP e NADPH é usada para a redução do dióxido de carbono, CO2, em trioses fosfatadas, glicose e outros compostos como a sacarose e o amido. Resumidamente, as etapas da fotossíntese ocorrem da seguinte maneira. Na membrana do tilacoide, a energia solar é capturada por elétrons das moléculas de clorofila e de outros pigmentos. Esses elétrons são transferidos por aceptores de uma cadeia transportadora, desencadeando a quebra de uma molécula de H2O, a liberação de O2, além do bombardeamento de prótons para fora dos tilacoides, seguido pela produção de ATP. Como consequência da redução do NADP+ a NADPH pelos elétrons excitados, a energia armazenada é utilizada para a síntese de carboidratos, que ocorre no estroma. O dióxido de carbono, CO2, proveniente da atmosfera, é fixado em um carboidrato de 5 carbonos para produzir 2 carboidratos de 3 carbonos e, posteriormente, a molécula de glicose com 6 átomos de carbono. Absorção e canalização da energia química. Nas plantas, os pigmentos responsáveis pela absorção da energia luminosa localizam-se nas membranas dos tilacoides. Os principais pigmentos são as clorofilas A, que é a mais abundante, e a clorofila B, geralmente associadas a proteínas específicas, formando os complexos coletores de luz, chamados CCl, ou moléculas antena. Além disso,
As membranas tilacoides contêm pigmentos acessórios que absorvem luz, como os carotenoides, o beta-caroteno, pigmento alaranjado, e a luteína, pigmento amarelado. A combinação das clorofilas e dos pigmentos acessórios possibilita às plantas captar a maior parte de energia disponível na luz solar. As clorofilas e os pigmentos acessórios organizam-se constituindo unidades funcionais denominadas fotossistemas. Nas membranas dos tilacoides existem dois fotossistemas, o 1 e o 2. Em geral, cada fotossistema contém cerca de 200 moléculas de clorofila e 50 de carotenoides. Embora todas as moléculas dos pigmentos em um fotossistema possam absorver fótons, que é a luz, somente algumas moléculas de clorofila associadas ao centro de reação fotoquímico são especializados na conversão da luz em energia química. O fluxo de elétrons nos fotossistemas. Os dois fotossistemas presentes nas membranas tilacoides possuem funções distintas, porém complementares. O fotossistema 1, FS1, é um sistema do tipo ferredoxina, com elevada proporção de clorofila A. A clorofila típica desse sistema é chamada de P700, onde P significa pigmento e 700 representa o maior comprimento de onda de luz que é absorvido para iniciar a reação. O fotossistema 2, FS2, é um sistema com iguais quantidades de clorofila A e B. A clorofila no centro de reação é chamada P680, sendo 680 o maior comprimento de onda de luz absorvido que inicia a reação. Nas reações dependentes de luz, a via de fluxo dos elétrons entre os dois fotossistemas é usualmente conhecida como esquema Z, o qual descreve a via completa de transferência de elétrons da água para o NADP+, num processo conhecido como fotofosforilação acíclica. A absorção de luz pela clorofila P680 no fotossistema 2 permite que os elétrons sejam transferidos pela cadeia transportadora de elétrons que une os dois fotossistemas. Isso gera forte oxidação capaz de quebrar a molécula de H2O, produzindo oxigênio, O2. Por outro lado, a absorção de luz pela clorofila P700 no fotossistema 1 fornece energia suficiente para a redução final do NADP+. Desse modo, a água é a principal fonte dos elétrons transferidos para o NADPH na fotossíntese das plantas. Um possível mecanismo, denominado de complexo de cisão da água ou relógio de oxidação da água, que faz parte do fotossistema 2, envolve a quebra de duas moléculas de água com a liberação de 4 elétrons, 4 prótons e a produção de oxigênio molecular, O2. A síntese de ATP pela fotofosforilação é um processo que guarda semelhança com a fosforilação oxidativa mitocondrial, incluindo a atuação da ATP sintase. Complexos proteicos atuam na membrana tilacoide durante o transporte de elétrons e a síntese do ATP e NADPH. O transporte fotossintético de elétrons gera um gradiente de prótons por causa do bombardeamento desses para fora do lúmen do tilacoide. A ATP sintase intercepta esses gradientes de prótons e usa a energia estocada para converter ADP em ATP, o qual é liberado no estroma do cloroplasto. Reações de fixação do dióxido de carbono. As plantas verdes contêm em seus cloroplastos um sistema multienzimático capaz de converter CO2 em compostos orgânicos simples, denominados trioses-fosfato, num processo chamado de fixação de CO2 ou ciclo de Calvin.
Esse processo consiste na geração de glicose a partir de dióxido de carbono e água, utilizando energia liberada do ATP e do NADPH, produzidos na fotofosforilação. As reações ocorrem em três estágios. No primeiro estágio, ocorre fixação do CO2, formando o 3-fosfoglicerato, que é catalisada pela enzima estromal ribulose 1,5-bifosfato, também conhecida como enzima Rubisco. No segundo estágio, ocorre a redução do 3-fosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato, que é usado na síntese do amido e sacarose, ou ainda na glicólise. Finalmente, no último estágio, a regeneração da Rubisco com o consumo de ATP. Essa regeneração é necessária para que o fluxo de dióxido de carbono, que se transforma em carboidrato, seja contínuo. É notório que o metabolismo de carboidratos nas plantas é bastante complexo. Além das vias da glicólise e da gliconeogênese, as plantas possuem as reações de fixação do CO2 e aquelas da regeneração da Rubisco. Para que essas vias atuem coordenadamente, enzimas chaves são reguladas pelos mecanismos. Dessa forma, as plantas garantem o controle na produção de seus carboidratos e seu complexo metabólico. Capítulo 11. Metabolismo de lipídios. A mobilização dos ácidos graxos formadores dos triacilgliceróis contidos no tecido adiposo pode ser desencadeado por muitos fatores, como períodos de jejum prolongado, períodos de jejum entre refeições e entre exercícios físicos de longa duração. Volta lá. A mobilização dos triacilgliceróis do tecido adiposo pode ser desencadeada por muitos fatores, como períodos de jejum prolongado, períodos de jejum entre refeições e em exercícios físicos de longa duração. O processo responsável pela mobilização dos lipídios armazenados na forma de triacilgliceróis é a lipólise. No processo lipolítico, os triacilgliceróis são degradados pela enzima lipase, sensível à regulação hormonal e que remove um ácido graxo do carbono 1 ou 3 do triacilglicerol. A lipase é ativada quando fosforilada por uma proteína quinase dependente de AMP cíclico, ou monofosfato de adenosina cíclico. Esse AMP cíclico é produzido nos adipócitos quando hormônios como a epinefrina ligam-se aos receptores na membrana celular. Lipases adicionais específicas para o monoediacilgliceróis removem os ácidos graxos restantes, liberando-os juntamente com o glicerol. As moléculas de glicerol não podem ser metabolizadas pelos adipócitos, porque estes não possuem enzima glicerol quinase. Em vez disso, esse álcool é transportado através do sangue até o fígado, onde é fosforilado pela glicerol quinase, gerando o glicerol fosfato, que pode ser usado para formar triacilglicerol no fígado. As moléculas de ácidos graxos livres, derivadas da quebra dos triacilgliceróis pela ação das lipases, são transportadas através da membrana celular dos adipócitos. Ao ganharem a circulação sanguínea, ligam-se à proteína albumina no plasma, que os transporta para outros tecidos, como o fígado e os músculos, onde podem ser oxidados para o fornecimento de energia. A principal via para a degradação dos ácidos graxos saturados dá-se na matriz da mitocôndria e é chamada de beta-oxidação, na qual 2 fragmentos de carbono são sucessivamente removidos da extremidade carboxila do acetil-CoA graxo, produzindo acetil-CoA. Antes da via da beta-oxidação propriamente dita,
o ácido graxo é ativado no citossol graças à formação de uma ligação tioéster entre a carboxila de um ácido graxo e a sulfidrila da coenzima A, sendo convertido dessa forma no derivado acetil-CoA graxo. Essa reação é catalisada pela enzima acil-CoA sintetase, ou tioquinase, presente na membrana mitocondrial externa. E o ATP é essencial para a formação dessa ligação. Há a necessidade de um sistema de transporte através da membrana mitocondrial interna, porque ela é, no geral, impermeável a moléculas volumosas e polares como a coenzima A e seus derivados. Assim, um transportador especializado nessa membrana transporta o grupo acil-CoA graxo do citossol para a matriz mitocondrial. Esse transportador é a carnitina. Um grupo acil é transferido da coenzima A citossólica à carnitina, formando a acilcarnitina. Esse composto é transportado através da membrana à matriz mitocondrial, onde é transferido para outra molécula de coenzima A. Assim que o ácido graxo é transportado para o interior da mitocôndria pelo sistema de carnitina, inicia-se o processo de oxidação. O acil-CoA graxo saturado é degradado por uma sequência repetitiva de 4 reações, sendo elas a oxidação por flavina-adenina de nucleotídeo, ou FAD, a reação de hidratação, a oxidação por NAD+, e a tiólise da coenzima A. Como resultado dessas 4 reações, a cadeia do ácido graxo é encurtada em 2 carbonos e são produzidos os seguintes produtos: FADH2, NADH e acetil-CoA. O acil-CoA graxo encurtado sofre, então, outro ciclo de oxidação, começando com a reação catalisada pela acil-CoA desidrogenase e passa pelas 3 outras etapas subsequentes até que o acil-CoA graxo seja encurtado novamente em mais 2 carbonos, liberando outra molécula de acetil-CoA. Esse ciclo de encurtamento da cadeia do acetil-CoA graxo em 2 carbonos caracteriza uma beta-oxidação. De uma maneira global, sucessivas reações de beta-oxidação do ácido palmítico, por exemplo, muito abundante na nossa alimentação, que contém 16 átomos de carbono em sua cadeia, produzem, em média, 108 moléculas de ATP, um valor cerca de 3,5 vezes maior que todo o metabolismo energético de carboidratos. Além dos ácidos graxos saturados com um número par de átomos de carbono, os mamíferos também oxidam ácidos graxos mono e poliinsaturados e com um número ímpar de carbonos na cadeia, por exemplo, 15, 17, 19. Cada um desses ácidos graxos requer a participação de enzimas e etapas adicionais. O excesso de acetil-CoA derivado da beta-oxidação é desviado para a via da cetogênese, que ocorre no interior das mitocôndrias hepáticas, ou seja, do fígado, e formam o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Coletivamente, essas substâncias formadas no fígado são denominadas corpos cetônicos e são transportadas pelo sangue para os tecidos periféricos, como o músculo esquelético e cardíaco, onde podem ser convertidas novamente a acetil-CoA e oxidadas pelo ciclo de Krebs. A cetogênese é aumentada no estado de jejum e também no diabetes mellitus. O acetoacetato pode ser descarboxilado espontaneamente, formando a acetona. Essa, por sua vez, é responsável pelo hálito cetônico típico de pessoas diabéticas. Síntese de ácidos graxos. Os ácidos graxos
que o nosso organismo necessita podem ser supridos pela dieta. No entanto, as quantidades excessivas de carboidratos e proteínas são convertidas em ácidos graxos e, posteriormente, em triacilgliceróis, que são armazenados no tecido adiposo. Síntese de ácidos graxos. Os ácidos graxos que nosso organismo necessita podem ser supridos pela dieta. No entanto, as quantidades excessivas de carboidratos e proteínas são convertidas em ácidos graxos e, posteriormente, em triacilgliceróis, que são armazenados no tecido adiposo. Esse processo é chamado de lipogênese e ocorre no citossol das células hepáticas, das glândulas mamárias, do tecido adiposo e dos rins. De forma geral, essa via incorpora os carbonos do acetil-CoA na cadeia de ácido graxo em formação e utiliza a força redutora do NADPH reduzido. O início da síntese de ácidos graxos dá-se pela transferência de unidades de acetil-CoA mitocondrial para o citossol. Nesse processo, as unidades de acetil-CoA mitocondrial podem provir da degradação da glicose, dos ácidos graxos ou das proteínas. Como a acetil-CoA não pode atravessar a membrana interna da mitocôndria, as unidades acetil são transportadas para o citossol na forma de citrato. Uma vez que no citossol o citrato é degradado, liberando unidades de acetil-CoA que, em uma etapa adiante, é carboxilada a malonil-CoA. Essa reação é dependente de ATP. As demais reações da síntese dos ácidos graxos são catalisadas pela ácido graxo sintetase. Essa síntese inclui etapas de condensação, redução, desidratação e mais uma redução que se repete sucessivamente. A regulação da síntese de ácidos graxos é feita por meio de mecanismos alostéricos e covalentes, sendo a acetil-CoA carboxilase o ponto principal dessa modulação. Essa enzima é ativada por defosforilação e inibida por fosforilação. A produção de ácidos graxos é estimulada com altas razões insulina-glucagon, que ativam a carboxilase. O excesso de ATP estimula a síntese desses ácidos graxos, pois tanto o ciclo do ácido cítrico como a cadeia respiratória são bloqueadas, causando o acúmulo de acetil-CoA dentro da mitocôndria. Esse é transferido para o citossol na forma de citrato e serve como substrato para a síntese de ácidos graxos. O triacilglicerol é sintetizado no fígado e nos adipócitos a partir de um aceptor inicial, o glicerol 3-fosfato. O glicerol pode ser derivado da glicose, que é transformada em dihidroxiacetona, fosfato, e daí reduzida a glicerol fosfato, ou no fígado pela ação de enzimas diferentes. A síntese de triacilglicerol é estimulada pela insulina e todos os excessos de carboidratos, de proteínas, que serão convertidos e armazenados na forma desses. Capítulo 12, metabolismo de aminoácidos. Todos os tecidos do corpo humano têm alguma capacidade de sintetizar e modificar aminoácidos e converter outras moléculas em aminoácidos ou derivados que contenham nitrogênio. No metabolismo energético, os esqueletos de carbono dos aminoácidos são geralmente transformados em carboidratos ou ácidos graxos. O nitrogênio, potencialmente tóxico na forma de amônia, é eliminado como ureia pelos mamíferos ou ácido úrico pelas aves e répteis. Os aminoácidos se dividem em 3 categorias, de acordo com o destino metabólico: glicogênicos, cetogênicos ou glicogênicos cetogênicos. Aminoácidos glicogênicos dão origem ao propionil-CoA, piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs,
e são precursores para a síntese de glicose e glicogênio hepático. Outro grupo de aminoácidos dá origem à glicose e glicogênio, e também aos precursores de ácidos graxos, sendo então glicogênicos cetogênicos. A lisina e a leucina são os únicos aminoácidos apenas cetogênicos, que dão origem ao acetil-CoA ou ao acetato acetil-CoA, e não podem ser utilizados para a produção de glicose. Os aminoácidos têm também um terceiro destino metabólico. Os seus esqueletos carbônicos são usados diretamente para a produção de energia, sendo oxidados a dióxido de carbono e água. Os aminoácidos não essenciais podem ser sintetizados a partir de essenciais obtidos na dieta. Para isso, ocorrem inicialmente reações de transferência dos grupos amino dos aminoácidos para derivados cetoácidos, que se transformam nos seus respectivos aminoácidos correspondentes. As enzimas que catalisam essas reações são chamadas de transaminases ou aminotransferases. A aspartato-aminotransferase, ou AST, também conhecida como transaminase glutâmica oxalacética, ou TGO, transfere o grupo amina do aspartato para o alfa-cetoglutarato, que é um cetoácido. O aspartato se transforma no seu cetoácido e o alfa-cetoglutarato no seu aminoácido correspondente, que no caso é o aminoácido glutamato. Cerca de 80% do nitrogênio é excretado na forma de ureia, sintetizada no fígado em uma série de reações que são distribuídas entre a matriz mitocondrial e o citoplasma dos hepatócitos. Essa via metabólica cíclica é denominada ciclo da ureia, no qual ocorrem diversas reações envolvendo compostos como a ornitina, a citrulina, o fumarato e o malato. Esse ciclo se inicia na mitocôndria com a ação da citrulina e finaliza no citossol com a formação da ureia. Do conjunto básico de 20 aminoácidos, 11 são sintetizados a partir de intermediários do ciclo de Krebs e de outras vias metabólicas. A alanina e a glutamina são aminoácidos responsáveis pela transferência da amônia resultante do metabolismo de aminoácidos nos tecidos periféricos, principalmente dos músculos, para o fígado. A alanina é formada pela aminação do piruvato nos tecidos, sob a ação da enzima alanina transaminase ou ALT, também chamada de transaminase glutâmica pirúvica ou TGP, e circula até o fígado, onde é desaminada. A amônia é dirigida para o ciclo da ureia. O piruvato, formado pela desaminação da alanina no fígado, é oxidado ou convertido a glicose pela gliconeogênese. A glicose é, então, excretada para o sangue, estando novamente disponível para os tecidos. Esse ciclo é conhecido como ciclo glicose-alanina. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Continuem estudando pelo material didático de vocês, participando dos fóruns e sempre tirando possíveis dúvidas que possam surgir. Lembrando que essas sempre existirão para quem tem o hábito de estudar. Abraços e até a nossa próxima videoaula.